afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Bom dia, pessoal. Professor Blênio Marcos, da disciplina de Geografia, Colégio Mater Christi. Bom, seguindo as nossas aulas sobre industrialização brasileira, né? Hoje nós falaremos um pouco sobre o período da industrialização nacional durante os governos militares, né? No que se convencionou chamar de período do milagre econômico ou da marcha forçada, né? Então, os governos militares no Brasil, né, eles vão durar de 64 a 85, né? Nesse período aí nós vamos ter 5 presidentes ligados aos militares, e a ideia dessa aula é estudar um pouco da política industrial dentro desses governos, tá? Então a ideia é detalhar algumas características industriais desses 5 presidentes, tá? Então, o período dos governos militares teve grande importância no processo de industrialização do país, né? Iniciado em 64, como eu já mencionei, essa fase mantém uma série de características de períodos anteriores, tornando algumas delas ainda mais marcantes, tá? Então, aquele forte intervencionismo governamental,
assim como alguns setores industriais, eles foram uma tônica nesses governos militares, ok? Então, no prosseguimento do processo de dinamização da atividade industrial brasileira, o interesse pelo mercado interno cresceu, pois se buscava produzir no Brasil aquilo que se era importado, naquele velho modelo de substituição de importações que a gente já conhece, né? Então, quanto ao capital dominante, a atuação do Estado na economia foi ampliada com uma série de planos estratégicos e com o fortalecimento de empresas mediante a realização de obras públicas, uma marca ainda da influência, né, da era Vargas e do plano de metas de JK, como a gente viu nas duas aulas anteriores, ok? Então, paralelamente à grande participação do Estado, deu-se continuidade ao processo de internacionalização da economia, com a expressiva presença do capital estrangeiro. Então, esse período aí, o capital estrangeiro ele já estava presente, vale salientar, mas ele foi intensificado, né? Principalmente das grandes empresas, né? E em particular do capital estadunidense, já que os Estados Unidos tinham pleno interesse em manter esses militares no poder, tá? Em virtude de um contexto mais amplo, que foi o contexto da Guerra Fria. Então você teve aí, né, uma ajuda dos Estados Unidos para a manutenção desses governos, ok? Então, o primeiro governo foi lá em 64, né, com Castelo Branco, né? Ele esteve lá no poder de 64 a 67. Então, Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente militar da história, né, da ditadura militar no Brasil. A ascensão de Castelo Branco ao poder foi resultado da articulação de um golpe contra o governo do presidente João Goulart, como vocês já estudaram na disciplina de História, né? Então, Castelo Branco foi eleito presidente de maneira indireta e seu governo foi conduzido de forma a implantar a base da repressão no Brasil. Então, de cara, né, o primeiro governo já foi um governo de forte repressão política. Para isso, foram decretados alguns atos institucionais durante seu governo, os famosos AI, né, os atos institucionais. Além disso, foi implantada uma política de austeridade a fim de conter os gastos do governo, o salário do trabalhador e reduzir alguns de seus direitos. O resultado prático disso foi o início da repressão e do autoritarismo que marcaram os anos da ditadura militar no país. Milhares de pessoas foram retiradas de suas funções, seja na burocracia civil, seja nas Forças Armadas. Dezenas de políticos também perderam seus direitos e tiveram seus mandatos cassados. Os movimentos sociais, sobretudo camponeses e estudantis, foram fortemente perseguidos. Nos anos do governo de Castelo Branco, ocorreram os primeiros casos de tortura e de assassinatos cometidos por agentes do governo, dando o tom de uma das marcas da ditadura militar no Brasil, que, né, foi o terrorismo, o famoso terrorismo de Estado. Então, resumindo aí o governo Castelo Branco, ele vai dar início a esse processo, né, de intervenção militar, mostrando algumas das características que vão perdurar durante todo o período, ok? O segundo governo foi o governo de Costa e Silva, né, que vai suceder Castelo Branco, vai de 67, né, de 1967 a 1969. Então, Costa e Silva ele vai dar início ao que foi chamado de milagre econômico, né? Então, a política econômica praticada durante o governo de Costa e Silva rompeu, em certa medida, com o que havia sido praticado no governo de Castelo Branco, né? Então, você tinha aí a austeridade, foi substituída por um projeto desenvolvimentista, alinhado a outros interesses ideológicos, pois visava estabelecer o crescimento industrial a longo prazo, assim como planejava estimular o consumo e o investimento público. Então, você já percebeu um direcionamento industrial maior nesse governo de Costa e Silva, né? Essa política econômica deu origem ao que ficou conhecido como milagre econômico, como eu já citei, ocorrido aí de 68 a 73, né? Ele caracterizou-se por um período de rápido aquecimento da economia e do crescimento econômico. A média de crescimento da economia brasileira durante esse período foi de 11% ao ano, né? Só para você ter ideia como o PIB brasileiro estava crescendo num ritmo acelerado.
Vale lembrar aqui também, pessoal, que os economistas eles apontam que um crescimento muito acelerado na economia não é tão indicado para um país. Isso porque o crescimento econômico acelerado tende a concentrar demasiadamente a riqueza, e foi o que aconteceu no Brasil nesse período, ok? Durante os anos do governo de Costa e Silva, os resultados logo se fizeram perceber, e em 1968 o PIB brasileiro cresceu 11,2%, enquanto que em 69 o crescimento havia sido de 10%. Apesar do desenvolvimento expressivo da economia, o milagre econômico também foi marcado pelo crescimento da desigualdade social, como eu acabei de citar, e pela disparada da dívida externa, né, que cresceu bastante em virtude do capital estrangeiro, né, já que foi esse capital que financiou as obras que nós vamos estudar mais a seguir, tá? O terceiro governo, ele vai ser um dos mais clássicos, né? Eu acho que foi o auge desse período militar. Ele vai de 69 a 74, então ele pega a maior parte aí do período do milagre econômico, né? O período de 5 anos que corresponde ao mandato do presidente Emílio Garazzazú Médici foi o único momento em que o regime conquistou estabilidade política. Como eu citei, acho que foi o auge do período, né? Médici conseguiu apaziguar os quartéis ao permitir que as aspirações e interesses dos militares direitistas radicais, que defendiam o emprego sistemático da repressão policial militar contra todos os opositores à ditadura, se expressassem em seu governo. Por esse motivo, o governo Médici correspondeu ao período da maior onda de repressão política da história do país. Vale lembrar aqui, né, que os atos institucionais eles começaram lá em Castelo Branco, mas o ato institucional número 5, né, que foi o mais restritivo de todos, aconteceu durante esse mandato de Médici, tá? Então, o desenvolvimento e o crescimento econômico advindos da estabilização da economia contribuíram para a estabilidade governamental, de certo modo. Esse governo ele entrou para a história como o período em que se registraram as maiores taxas, ou os maiores índices de desenvolvimento e crescimento da economia do país. Porém, como eu já mencionei, de forma desigual, já que algumas áreas cresciam e outras áreas eram excluídas, tá? Então, o que foi o período do milagre econômico? Ele esteve bem dentro aí, se iniciou em Costa e Silva, mas pegou aí boa parte, a maior parte do governo de Médici, tá? Então, no período inicial da ditadura, de 64 a 67, as medidas econômicas objetivavam o combate à inflação e a retomada dos investimentos para viabilizar um novo ciclo de crescimento. Entre as ações efetivadas, houve a revogação da Lei de Remessas de Lucros, proposta por João Goulart, então essa lei foi revogada, beneficiando o capital estrangeiro investido no Brasil, principalmente o capital estadunidense, o controle sobre os salários, a extinção da estabilidade de emprego, com a criação do FGTS e a instituição da correção monetária, foram características desse período, tá? A partir de 67, o objetivo primordial do governo passou a ser o crescimento econômico. O sucesso foi alcançado graças ao bom desempenho das indústrias de bens duráveis, principalmente aí, os automóveis, a indústria automobilística, que foi uma marca durante o governo de JK, como a gente já estudou na aula passada. Os eletrodomésticos também cresceram, Vale lembrar que esse período aí, pessoal, foi o período da economia consumista no Brasil e no mundo, Então, produtos industrializados passaram a fazer parte do contexto da população, brasileira, já que isso era restrito a uma camada mais rica do país. E principalmente da construção civil, já que várias obras foram implementadas nesse período, A gente vai detalhar mais adiante aí algumas dessas obras que foram a marca desse crescimento da construção civil. Então, a ampliação do crédito aumentou a demanda por bens duráveis e o sistema financeiro de habitação contribuiu para a expansão da construção civil. Então, um dos exemplos disso foi a construção da hidrelétrica de Itaipu, um dos símbolos desse período. A gente vai detalhar, inclusive, a seguir como foi esse processo, Em função da crise energética, o Brasil passou a investir mais em hidrelétricas. A construção da ponte Rio-Niterói, outro símbolo também desse período, ligando as duas cidades. Então, ela se mostrou como uma obra desse período que exigiu recursos estrangeiros para financiar sua construção, ok?
Outra característica desse período militar foi a Copa de 1970, que o Brasil, né, se sagrou tricampeão mundial na ocasião. Então, nesse período, né, em 70, a seleção brasileira ela conquistava esse tricampeonato no México, sendo a primeira a alcançar o título 3 vezes, desde que o campeonato foi estabelecido em 1930, né? A seleção teve o direito de trazer para o solo brasileiro a taxa Jules Rimet, que inclusive foi roubada, né, tempos depois que ela foi trazida para o Brasil, tá? Então, com forte cobertura da mídia de então, a vitória da seleção brasileira em 1970 foi usada como instrumento de propaganda do regime militar. Isso ficou bem nítido, né? Nunca o futebol seria tão bem explorado como propaganda de um governo no Brasil como a de 70, né? Vale lembrar que governos mais recentes tentaram fazer algo parecido, só que sem sucesso, né? A taça ela foi levantada pelo próprio presidente, né, Médici, como um símbolo de uma conquista nacional, tá? Então, enquanto o povo delirava com os gols, a economia atingia o auge do que se chamou o milagre econômico, mostrando um país próspero e feliz. Isso do ponto de vista, né, esportivo, porém com vários problemas sociais, como a gente já sabe, tá? Então, tá aí um dos símbolos desse período, né? A taça Jules Rimet que veio para o Brasil, Pelé como um dos símbolos dessa Copa e o presidente, né? Então Médici afirma lá no jornal O Globo, né? Ninguém segura esse país, representando aí o sucesso da seleção brasileira, representando o sucesso econômico e político do país. Então, nos rádios, o hino da Copa ecoava para os 90 milhões de brasileiros, que era a população brasileira da época, né? O slogan tão aclamado "Pra frente Brasil" era repetido uma infinidade de vezes. Essa música, inclusive, ela é lembrada até hoje, né, pelos brasileiros, principalmente os nossos pais e avós que viveram nesse período e que acompanharam a Copa do Mundo, né? Vale lembrar também, gente, que essa Copa ela foi a primeira a ser televisionada para o Brasil, ou seja, a primeira Copa que o Brasil vai ser transmitido jogos. Antes da Copa de 70, esses jogos eram transmitidos por rádio, né? E as pessoas não tinham a imagem lá dos jogos da seleção, tá? Então, apesar disso, essa propaganda nacional contrastava com o quadro social turbulento vivido pelo país, como eu já mencionei, marcado por diversas manifestações e protestos, que tinha como pauta central o pedido por liberdade de expressão e exercício da plena democracia, tá? O número de presos políticos do país era alto, assim como as denúncias de abusos sofridos por repressão política. Assim, embora se verificasse de um lado a exaltidão de um país campeão e em pleno vapor na área econômica, do outro protestava-se contra as injustiças e a exclusão social fortemente presente no contexto nacional, como a gente acabou de mencionar, tá? Então esse cartaz aí do Brasil ame ou deixe, né, e do Pra Frente Brasil, que era um slogan da seleção na Copa, foi distribuído pelo país inteiro, tá? Por outro lado, você tinha aí população que teve a alegria da Copa, né, mas por outro lado, a exclusão social e a fome aumentou no Brasil nesse período. Então, alguns dados aí do período, né, de 61 a 73, então os investimentos externos e a poupança externa do período, então você houve aí um aumento do crescimento aí, né, do investimento externo no país, principalmente de grandes empresas estadunidenses e europeias, né, e o aumento da poupança externa, né, em relação ao PIB, tá? Vale lembrar que essas tabelas, esses dados, eles estão disponíveis no nosso livro, ok? Os indicadores econômicos do período militar, né, de 70 a 73, então houve crescimento do PIB, como eu já citei. O balanço de pagamentos, né, também foi negativo. A dívida externa, ela duplicou, né, quase triplicou no período, passando de 5.295.000 para 12.572.000. Vale lembrar que, considerando a moeda da época, né, já que o plano real ele só vai ser
considerado a partir de 94, como a gente vai estudar nas aulas seguintes. Então a dívida externa também aumentou, como já, né, a dívida em relação ao PIB, e a taxa de inflação se manteve um pouco estável, né, com uma pequena queda. O quarto governo vai ser o governo de Ernesto Geisel, né, de 74 a 79. Então ele já vai começar a pegar o declínio do período militar. Então, passado o milagre econômico, né, todo o crescimento econômico e industrial do país, Geisel já vai começar um processo de declínio dessa economia, tá? Então, depois do governo Médici, o regime militar mais uma vez se mobilizou em torno da escolha do seu próximo presidente. O período era bastante delicado, pois o eufórico milagre econômico dava seus primeiros sinais de debilidade e as oposições, mesmo com pouco efeito, começaram a articular melhor sua ação. Então, já se percebia certa oposição a esses governos, né? Depois de uma década de regime militar. Nesse momento surgiu o nome do Ernesto Geisel, prestigiado nos governos anteriores e desvinculado da truculência repressora dos generais da linha dura, né? Então, de certo modo, Geisel era um pouco mais maleável, se comparado aos seus antecessores, tá? Então, no governo Geisel, o desenvolvimento, né, o modelo desenvolvimentista proposto pelo ministro Delfim Neto foi substituído pelas propostas do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, instituído pelo novo ministro Mário Henrique Simões, né? O objetivo maior desse novo pacote econômico era realizar a contenção da onda inflacionária, que já começava a crescer nesse período, e continuar o crescimento econômico nacional. Para tanto, o governo investiria maciçamente no setor estatal, buscando recursos com a elevação da taxa de juros e a emissão de títulos resgatáveis. Então, os bancos nesse período aí, eles tiveram um processo de acumulação de riqueza muito grande e acabaram, né, não só os bancos, mas as próprias instituições do país nesse período, né, em particular as emissoras de televisão, já que o setor de comunicação, né, de telecomunicações, também foi um setor de grande investimento, né? Então, esse período aí, a partir de Geisel, já começa o declínio da ditadura e ele é chamado popularmente como período da marcha forçada, né? Porque houve aí a conta chegando de todos os gastos feitos do período. Então, o período pós-73 foi marcado pelas dificuldades associadas à crise do petróleo e à redução da liquidez do sistema financeiro internacional. Vale lembrar, gente, que em 73 acontece uma guerra, né? A Guerra do Yom Kippur, lá no Oriente Médio, envolvendo Israel e Palestina. A gente já estudou, inclusive, esse conflito em aulas anteriores. E aí o que aconteceu? Visando atingir o consumo de petróleo dos Estados Unidos, os países pertencentes à Palestina elevaram o valor do barril do petróleo por meio da OPEP. E isso gerou a grande crise de 73. Acabou afetando os Estados Unidos e, consequentemente, acabou afetando também o Brasil, né? E todos os países que dependiam da economia dos Estados Unidos, tá? Então, esse governo ele enfrentou essas dificuldades em um movimento que ficou conhecido como marcha forçada. Tratava-se do Estado brasileiro buscando mecanismo, por meio do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Para manter o crescimento em um cenário desfavorável. Então, foi aí que começou a se investir, né, em substituintes para o petróleo, né, as políticas públicas visando substituir a dependência do petróleo. Então, o Estado fez grandes investimentos, principalmente no setor de energia, destacando as seguintes ações. Primeiro, a ampliação de investimentos da Petrobras na plataforma continental, que é a exploração de petróleo em alto mar. Vale lembrar que hoje o Brasil é o país pioneiro nesse método de exploração petrolífera. Esse período aí houve um investimento direcionado, mais estudos, né, e mais pesquisas foram feitas visando ganhar know-how no setor petrolífero. Esse período, né? Então foi aí que a Bacia de Campos, ela que já existia, né, uma produção aí embrionária, ela passou a buscar mais petróleo em águas profundas e ultraprofundas, ok? Houve também a criação do Programa Nuclear Brasileiro, que buscava uma parceria com a Alemanha, né, com a compra de reatores nucleares
na Alemanha, e aí a onda da época, né, a moda era investir em energia nuclear, já que a gente estava no contexto da Guerra Fria. E o Brasil ele não ficou imune a esses investimentos, né? O Brasil também entrou na onda de se investir em energia nuclear com a compra de 18 reatores nucleares da Alemanha. Houve ampliação também em investimentos em hidrelétricas, como eu citei, a hidrelétrica de Itaipu ela foi construída aí nesse período, né? As obras começaram em 75 e sua conclusão foi só em 82, né? Então foi basicamente aí 7 anos para construir a maior hidrelétrica do mundo na ocasião, tá? E não menos importante, a criação do Programa Nacional do Álcool, né? O Proálcool. Foi a partir daí que se passou a produzir álcool etanol, álcool combustível no Brasil, a partir da cana-de-açúcar, né? Então o objetivo era substituir os derivados do petróleo, principalmente, né, a gasolina, já que era ainda é um dos principais combustíveis utilizados pela indústria automobilística brasileira. Qual foi a grande falha do Proálcool, ao meu ver, né? Você substituiu a gasolina, que é um derivado do petróleo, mas a base dos transportes rodoviários no Brasil é o óleo diesel, que acabou não conseguindo substituir, tá? A gasolina substituiu muito bem, o álcool substituiu muito bem a gasolina, mas não teve a mesma eficiência para o óleo diesel. E os transportes de carga, né, rodoviário, usa mais óleo diesel, ok? Então tá aí a construção, né, das plataformas continentais de exploração em alto mar. Então a bacia de Campos, né, é a primeira área sedimentar já explorada na costa brasileira. Ela se estende das imediações da cidade de Vitória, no Espírito Santo, até Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio de Janeiro, em uma área de aproximadamente 100 quilômetros quadrados de exploração. Então, nesse gigantesco laboratório a céu aberto, são testadas principais tecnologias offshore, ou seja, em produção em alto mar, né? Experimentadas no desenvolvimento de projetos de produção a profundidade da água nunca testada anteriormente no mundo. Então, vale, como eu já citei, vale lembrar aqui que a tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas, o Brasil está hoje na vanguarda desse processo, né? Tecnologia nacional, inclusive, da Petrobras. Então, uma das inovações desses campos foi a instalação do primeiro sistema de produção antecipada sobre a plataforma flutuante, que a gente acabou de ver na imagem, né? Com ela, reduzimos o tempo de maturação de 4 e 6 anos para 4 meses. Então, um poço para atingir maturação que levava de 4 a 6 anos, ele passou a ter maturação de produção em apenas 4 meses. E lembre-se que tempo é uma variável muito importante quando o assunto é produção industrial e, em particular, produção industrial de petróleo, né? Já que a demanda por esse recurso era, nesse período, e é ainda até hoje, muito grande. Então, ganhamos em agilidade e flexibilidade operacional e uma enorme economia de investimentos. Então, isso permitiu iniciar a produção de petróleo, né, em áreas constituídas por plataformas fixas e definitivas que seriam instaladas posteriormente. Então, o que acontecia? Primeiro vinha o estudo, fazia o estudo hidrogeológico da região, depois era instalada uma plataforma flutuante, né, como a P34 que a gente viu a imagem aí, e depois vinha uma plataforma fixa, para que essa produção chegasse à maturação. Então foi o desenvolvimento desses sistemas que permitiu mais tarde extrair petróleo em águas profundas e ultraprofundas, ou seja, foi a partir aí desse sistema que a gente acabou de falar que se chegou ao pré-sal que nós temos hoje, né? Graças aos investimentos feitos nesse período aí, tá? Então, quando a gente estuda a ditadura militar, a gente fala muito dos pontos negativos, que tiveram muitos, mas de um dos pontos positivos desse período foi essa questão aí da plataforma de Campos, né? No Rio de Janeiro, que hoje nós conhecemos como pré-sal. Então, nesse período aí, já se existia, né, a hipótese, já se levantava a hipótese que nós tivéssemos uma quantidade razoável de petróleo em águas profundas, né, em ambiente lá de 5 ou 6 mil metros de profundidade. Porém, essa informação ela era sigilosa e ela não era divulgada porque a gente não tinha uma tecnologia ainda tão potente como os temos hoje para que efetivasse a exploração.
Então havia um temor nesse período aí que essa informação vazasse para outros países e que esse petróleo brasileiro pudesse ser extraído por outras nações. Essas nações corressem contra o tempo, desenvolvessem a tecnologia e passassem a explorar. Ok? Outro projeto, como eu já mencionei, a hidrelétrica de Itaipu, na época construída como a maior do mundo, né? Então, localizada num trecho de fronteira do Rio Paraná e da hidrelétrica. E a hidrelétrica de Itaipu começou a ser pensada ainda na década de 60, né? Devido ao crescimento industrial brasileiro, passou-se a se cogitar a expansão do sistema hidrelétrico para sustentar esse crescimento industrial. Lembre-se que um dos fatores locacionais indispensáveis para a indústria é a produção de energia. Então, para que a indústria ela possa crescer, é necessário que você tenha energia suficiente para sustentar essa produção industrial. Tá? Então, as primeiras pesquisas de campo para a elaboração do projeto foram feitas em pequenas balsas com técnicos brasileiros e paraguaios. O local escolhido para a construção foi um ponto do rio conhecido como Itaipu, né, que é uma área indígena, que quer dizer pedra que canta, né? Uma área de maior declividade, né, que pudesse ser um boqueirão de Itaipu, que pudesse ser construído a usina. Então, a formalização do empreendimento se deu com a assinatura do tratado em 1973, então no auge da crise petrolífera, né, que estabeleceu os pontos para o financiamento da obra e a operação da empresa no modelo de sociedade binacional, ou seja, Brasil e Paraguai, né, pertencente aí no caso às duas nações. Então, o que foi o acordo de Itaipu? A ideia era construir a hidrelétrica e dividir a energia entre os dois países, já que era uma obra fronteiriça. Então, 50% da energia produzida vem para o Brasil, 50% de energia vai para o Paraguai. Como o Paraguai ele não consome toda essa energia, né? Ele não é um país tão populoso e tão industrializado como o Brasil é, ele vende essa cota que não consome para o Brasil a preço de custo. Então isso foi um acordo, inclusive, né, feito no ato da construção da hidrelétrica, ok? Atualmente, a capacidade de geração da usina é de 14 gigawatts por ano, sendo que cada uma das 20 unidades geradoras fornece 700 megawatts por ano. O recorde de produção da hidrelétrica foi atingido em 2000, né, quando Itaipu Binacional gerou 93,4 bilhões de quilowatts-hora. Hoje ela é a segunda maior, como eu já mencionei, perdendo apenas para a hidrelétrica de Três Gargantas, que fica na China, né? A hidrelétrica de Itaipu ela é a segunda maior do mundo e a primeira no mundo ocidental, ok? O Proálcool, que eu também já citei, né, o Programa Nacional do Álcool, ele também remonta a esse período militar. Então, o programa, né, o Proálcool, ele foi um programa de governo brasileiro para substituição dos carros movidos por derivado do petróleo pelos movidos a álcool. Então, em 73, o mundo passou pela primeira crise do petróleo, como eu já citei. O preço do barril do combustível natural subiu significativamente, gerando um efeito arrasador na economia mundial, com impactos que deixaram graves consequências. No Brasil, vivia-se os anos da ditadura, que começaram em 64, né, entre 68 e 73. O país passou um momento de grande crescimento econômico, que colocou o Brasil entre as economias mais desenvolvidas do planeta. Gente, vale lembrar também que nesse período o governo brasileiro, né, os militares, eles deram subsídios aos produtores de cana-de-açúcar, assim como às empresas montadoras de veículos, para aumentarem suas produções. Foi uma forma de tentar sair da crise do petróleo. Então foi isso. Passou-se a se investir principalmente na produção de cana-de-açúcar, então facilidades de aquisição de novas terras, financiamento de maquinários, né, crédito rural. Essas características atingiram os produtores de cana-de-açúcar, principalmente da zona da mata da região sudeste de São Paulo, né, já que São Paulo é o estado de maior produção de cana-de-açúcar e também é o estado mais industrializado. Então, a maior parte da produção de cana-de-açúcar de São Paulo não vira alimento açúcar, ela é geralmente utilizada para a produção de álcool combustível, tá?
Então esse período, né, do milagre econômico, ele coincide com a maior repressão, né, o maior período de repressão da ditadura militar, como já mencionamos. Então foi justamente com a crise mundial do petróleo em 73 que chegou ao fim essa fase de grande crescimento econômico e a ditadura passou a ser questionada de forma mais aberta, refletindo, né, no início, embora muito lento, da abertura do sistema. E, como eu já mencionei também, a construção da usina atômica, né, em Angra dos Reis. Apesar do grande potencial hidrelétrico do Brasil, o país também possui um programa nacional de energia nuclear, que é bastante antigo, inclusive, né? Ele remete à década de 50, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente conhece hoje com o nome de CNPq, liderado na época pelo almirante Álvaro Alberto da Mota, pesquisador pioneiro da tecnologia nuclear no Brasil. Gente, nós já estudamos fontes de energia anteriormente e a gente sabe dos riscos que esse tipo de energia traz, né? Então o Brasil ele tem diversas outras fontes de energia muito mais rentáveis e muito mais seguras. Apesar do possibilidade de acidentes aí com essas usinas atômicas ser remoto, porém, quando eles ocorrem, eles são devastadores, tá? Então, o almirante pesquisador dá um nome à central nuclear, né? Almirante Álvaro Alberto, localizada às margens da rodovia Rio Santos, no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e formada pelo conjunto de usinas nucleares, Angras 1, 2 e 3, né? De propriedade da Eletronuclear, subsidiária de Centrais Elétricas Brasileiras. Então, quem toma conta das usinas de Angra é uma subsidiária da Eletrobras, empresa estatal, tá? Então, as razões determinantes dessa localização foram a proximidade dos 3 principais centros de carga do sistema elétrico brasileiro. Então, entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, você tinha um local ideal, próximo da água. A gente já sabe aqui que usinas atômicas elas têm que estar perto de água, né, para resfriar os reatores e os maquinários. Então isso acabou gerando aí a escolha do local como mais aceitável, em Angra dos Reis. Outra coisa, bem perto do polo siderúrgico em Volta Redonda, né? Então você tem a usina produzindo energia de forma eficiente e segura para a área de Volta Redonda, tá? Então, a primeira usina nuclear brasileira, ela opera com um reator à base de água pressurizada, que é a mais utilizada no mundo, né? Desde 85, quando entrou em operação comercial, o Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma capital do tamanho de Vitória ou de Florianópolis, com 1 milhão de habitantes. Então, uma usina, ela produz energia satisfatória para 1 milhão de pessoas, tá? Já a primeira usina nuclear foi adquirida sob a forma de contrato conhecida como Turkey, né? Ou seja, como um pacote fechado, que não previa transferência da tecnologia por parte dos fornecedores. Então esse foi um outro grande problema da usina de Angra dos Reis, né? Você comprou os reatores, mas no acordo não ficou acertado a transferência da tecnologia de enriquecimento do urânio, o que exige com que o Brasil recorra à Alemanha ou a outros países que enriquecem urânio para ser utilizado na nossa usina. Então isso foi um grande absurdo para a época, né? E até hoje isso perdura. Se você observar, o Brasil é um grande produtor de minérios, um grande produtor de urânio, o 13º, mais precisamente, produtor de urânio do mundo. A gente produz urânio, ele é enriquecido lá fora, em outros países, e ele volta, consequentemente, com valor agregado, mais caro, para ser usado nas usinas, tá? E por fim, o governo Figueiredo, que vai de 79 a 85, né? Já mostrando o final do período, né? Então, o governo do general Figueiredo, ele foi marcado por uma enorme crise econômica e o processo de reabertura política do país. Uma das principais medidas tomadas por esse governo foi abolir o sistema bipartidário e realizar a anistia política dos militares e perseguidos políticos, né? Muitos brasileiros, artistas, né, cantores, professores que fugiram
da ditadura, né, o exílio em outros países, passaram a voltar a partir desse período aí, tá? Então, inicialmente, o projeto de anistia não iria beneficiar todos envolvidos com crimes políticos. No entanto, o projeto de lei sofreu alterações que perdoava todos os acusados de praticar tortura e devolvia direitos políticos plenos aos exilados. Então, eles só aceitaram esses exilados porque os acusados de tortura também seriam, né, perdoados. Então, na área econômica, o governo Figueiredo sofria com as mazelas econômicas geradas pelo fim do milagre econômico. Então, a dívida externa aí triplicou nesse período, né? E a inflação ela começou a aumentar. Isso foi consequência no governo Figueiredo, o mais instável dos 5, né? Por isso que o período vai ter fim. Então, Delfim Neto foi mais uma vez convocado para assumir o cargo de ministro da Fazenda, que foi ministro da Fazenda em governos anteriores, principalmente o governo de Médici, né? Para superar essas mazelas herdadas, o novo ministro lançou o 3º Plano Nacional de Desenvolvimento. O pacote econômico acabou não surtindo efeito, pois nesse período a recessão da economia mundial barrava a obtenção de novos empréstimos. Então, os investidores estrangeiros eles já começavam a conter o investimento no Brasil em virtude da situação política, já que a situação não era uma situação de ambiente seguro, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula, né? Mais uma aula aí sobre a industrialização brasileira. Visamos aí nessa aula detalhar um pouco desses governos militares, tá? Bons estudos e até a próxima.